pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Dicas da Bia. Eu sou a Beatriz Alves. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sujeito e predicado. Se você está cansado de tirar nota baixa em português, em redação, por causa do bendito sujeito e predicado, nesse vídeo nós teremos uma super dica, um resumo de tudo que é o sujeito e predicado, tá bom? Então já vai se aconchegando aí, pegando uma cadeira, um bloquinho de notas, uma caneta e vamos pro vídeo, vamos para a tela do meu computador. Então, pessoal, vamos começar a nossa aulinha de hoje sobre sujeito e predicado. Sujeito e predicado é uma coisa muito importante, porque nós vamos saber pelo resto da vida, e se você tiver dúvida, eu vou tentar esclarecer o melhor possível. Então, vamos começar? Sujeito e predicado tá aqui. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre ordem do sujeito na oração, núcleo do sujeito, tipos de sujeito e de predicado e núcleo do predicado. Então, agora vamos começar? O sujeito e o predicado são termos muito essenciais na oração. Enquanto o sujeito é aquele de quem se fala, o predicado é a informação dada ao sujeito. Uma forma muito fácil, que eu acho muito importante de detectar esses termos, é perguntando de quem ou o que. Por exemplo, os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Logo, esse é o sujeito da oração. O que foi feito? Eles organizaram a homenagem. Logo, esse é o predicado da oração. O predicado geralmente é o verbo e o sujeito é a pessoa de quem está falando. Temos um outro exemplo aqui. O discurso foi modificado. O que? Algo foi modificado. Essa informação dada sobre algo, logo, esse é o predicado da oração. O que foi modificado? O discurso. É do discurso de quem se fala, logo, esse é o sujeito da oração. Ordem do sujeito na oração. A ordem do sujeito na oração nem sempre é a mesma, podendo ocorrer de 3 maneiras. Nós temos 3 tipos, pessoal, e vamos falar um pouquinho de cada um deles agora. Nós temos a forma direta, quando o sujeito vem antes do predicado. Por exemplo, os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Temos a ordem inversa, quando o sujeito vem depois do predicado. Organizaram a festa os formandos e os professores empenhados. E temos o meio do predicado, quando o sujeito aparece no meio do predicado. Empenhados, os formandos e os professores organizaram a festa. Então, nós temos esses 3 tipos, que é a forma direta, ordem inversa e o meio. Não é uma coisa muito complicada, só que a gente tem que memorizar isso, tá bom, pessoal? Vamos continuar? Agora vamos falar um pouquinho do núcleo do sujeito. Os sujeitos nas orações podem ser formados por mais de uma palavra. Então, em uma oração, o sujeito não precisa necessariamente ser uma palavra, pode ser mais de uma. Nesses casos, o núcleo é a palavra principal, a que tem mais significado para o sujeito. É muito importante, pessoal, a gente lembrar que o verbo ele tem que ter uma concordância. O verbo deve concordar com o sujeito. Por exemplo, você vai falar assim, o discurso foi modificado. No exemplo acima, o núcleo do sujeito, o discurso é o discurso. Por exemplo, os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Nesse exemplo, o núcleo do sujeito, os formando e os professores, é formandos e professores. Vamos falar um pouquinho sobre... Então, agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre tipos de sujeito e tipos de predicado. Os sujeitos podem ser determinados quando é identificado na oração, indeterminado quando não é identificado na oração e inexistente, com verbos impessoais. Então é assim, o sujeito indeterminado é um sujeito que a gente consegue encontrar na oração. O indeterminado que a gente não consegue achar na oração. E os verbos impessoais
e o inexistente são com verbos impessoais, que são como se fosse uma coisa mais neutra. Entendeu, pessoal? Entenderam, pessoal? Os sujeitos determinados, por sua vez, dividem-se em simples, composto e oculto. Simples, sujeito simples tem apenas um núcleo. Por exemplo, o paciente foi atendido. Sujeito composto tem mais de um núcleo. Mousses e brownies são meus doces preferidos. Mousses e brownies são meus doces preferidos. Sujeito oculto, quando é identificado pela desinência verbal. Por exemplo, andamos a tarde toda. Sujeito indeterminado, opinam sobre tudo. E sujeito inexistente, amanheceu. O sujeito inexistente, que nem eu disse, é um sujeito que não tem uma pessoa falando, uma coisa mais neutra, que só tem o predicado. Entenderam, pessoal? Vamos continuar? Os predicados já podem ser classificados em verbal, nominal e verbo nominal. O verbal é quando o verbo indica uma ação. Por exemplo, terminei mais cedo. O nominal é quando o verbo indica um estado. Por exemplo, o patrão foi atencioso. E o verbo nominal é quando o verbo indica uma ação e estado. Por exemplo, cheguei atrasada. O mesmo que quer dizer cheguei e estava atrasada. Vou falar um pouquinho agora sobre o núcleo do predicado. O predicado das orações variam conforme o tipo de predicado. Quando o predicado é verbal, o núcleo é um verbo que indica uma ação. Por exemplo, terminei mais cedo. Quando o predicado é nominal, o seu núcleo é um substantivo ou um adjetivo. O patrão foi atencioso. Quando o predicado é um verbo nominal, há dois núcleos, um verbo e um nome. Cheguei em casa e estava atrasada. Pessoal, hoje nós aprendemos sobre ordem do sujeito na oração, núcleo do sujeito, tipos de sujeito e predicado e núcleo do predicado. Eu vou deixar para vocês um exercício aqui embaixo. Vocês respondam nos comentários qual é a alternativa que vocês acham que está certa de acordo com o que nós aprendemos hoje. Então, eu coloquei 3 exercícios para vocês responderem. Escrevam aqui aí nos comentários quais que vocês acham certas. Eu vou ler para vocês os exercícios. O verbo ser na oração eram 5 horas da manhã é: letra A, pessoal e concorda com o sujeito indeterminado. Impessoal e concorda com o objeto direto, que é o complemento. Impessoal e concorda com o sujeito indeterminado. Impessoal e concorda com a expressão numérica. Pessoal e concorda com a expressão numérica. O outro exercício eu coloquei: assinale a alternativa que nada funciona como sujeito. Nada vi, nada quer, nada somos, nada me perturba ou nenhuma das anteriores. Identifique a alternativa em que aparece um predicado verbo nominal. Os viajantes chegaram cedo ao destino, demitiram o secretário da instituição, nomearam as novas ruas da cidade, compareceram todos atrasados à reunião ou estavam irritados com as brincadeiras. Qual dessas alternativas vocês acham que é certa, pessoal? Escrevam aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, para me ajudar, deixa um like, deixa um joinha. Não se esqueçam de se inscrever, porque aqui nós temos conteúdos diversos e eu tenho certeza que esses conteúdos vão ajudar vocês, pessoal. Aqui no primeiro link da descrição tem um curso para quem quiser se aprofundar mais nesse conteúdo que nós estamos aprendendo, tá bom? Vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário. Muito obrigado por assistir, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau!